Olá, amigos, amigas. Quero convidar vocês hoje para uma reflexão a respeito do fundamentalismo religioso. Hoje a gente associa essa questão ao Islã, mas eu gostaria de associar algo antes do Islã, que é ao monoteísmo. Então, as religiões monoteístas, elas têm essa característica, né, de uma verdade única ou um único Deus. Podemos pensar que a intuição primeira que leva ao monoteísmo, a ideia do monoteísmo, né, é de que a divindade ela é algo como uma unidade, né? Então a expressão do divino ele está relacionado à unidade. Quando isso adquire uma perspectiva histórica, né, então a gente vai transformar essa unidade numa verdade absoluta e que não pode ser questionada. Então, em algumas religiões, isso se radicaliza porque se liga a questões políticas e questões de poder, que na realidade não tem nada a ver com a divindade, a sacralidade, o religare, que é a proposta das religiões em geral. E quando isso acontece, então, a religião ela se torna uma verdade dogmática, inquestionável, e que vai me autorizar a perseguir as pessoas que não pensam como eu. Então, o que acontece? Nas religiões politeístas, na antiguidade, quando, por exemplo, um povo encontrava um outro povo que tinha deuses diferentes, os antigos eles evitavam de perseguir esse outro Deus, porque também eles temiam outro Deus, e eles reconheciam que poderia haver mais de um Deus, mais de uma verdade, e tratavam de conciliar essas verdades, inclusive muitas vezes o sincretismo religioso, ele vem dessa fusão de culturas, né? No caso do monoteísmo, então é um pouquinho diferente, né? Porque principalmente com o catolicismo, o que aconteceu é que, como dentro do catolicismo se buscava que todas as pessoas pudessem seguir a religião católica, né? Tornar ela muito abrangente, muito mundial, né? Então, o que acontece é que ela vai se tornando como que uma verdade absoluta, né? E que dentro da antiguidade, né, a partir principalmente do momento onde ela se vincula ao Império Romano, ela passa a ter uma característica bem fundamentalista, ou seja, ela começa a perseguir os povos pagãos, né? Ela passa a perseguir também outras versões da interpretação da palavra de Jesus. Então, o que eu quero trazer para vocês é que o fundamentalismo não é uma criação do Islã, mas é uma criação da humanidade e que a gente vem repetindo essa história dentro de muitas religiões, de muitas culturas. Acho importante que a gente desvincule essa questão exatamente do Islã para poder olhar essa questão de uma perspectiva histórica da própria humanidade, né? Percebendo que é um fenômeno que se repete, né? E que eu creio que o grande problema desse fenômeno é essa ligação, né, com estruturas de poder, da religião com estruturas de poder, e a imposição de uma verdade absoluta que não pode ser questionada.